Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje falaremos sobre Twilight Zone. Qual é o episódio de hoje, Newton? Chama The Wunderkind. The Wunderkind. The Wunderkind. É a criança do balacobaco, que nem a gente falou no último episódio. Entendi. Criança prodígio é a tradução mais precisa. Entendi. Prefiro a nossa, do balacobaco. Acho que encaixaria muito melhor com esse episódio. Então, também acho. Concordo. Que é realmente uma criança bem do balacobaco. Esse episódio, ele é levemente baseado, bem levemente, num episódio do Twilight Zone clássico, do original. Qual? Que é o terceiro... Não, é o 8º episódio da terceira temporada. Isso. Que chama It's a Good Life. Né? É uma boa vida. Muito boa. Que é considerado por muitos o melhor episódio de Além da Imaginação da história. O melhor? Tipo, não, é considerado o melhor. Por muitas pessoas consideram o melhor. Inclusive, você vai ver as notas que esse episódio tem aí na internet. É só 10, 10, 10, 10, 10. É tipo Cidade à Beira da Eternidade do Star Trek, sabe? Que tipo, o melhor de todos. É esse. O It's a Good Life, ele tem roteiro do Jerome Bixby, que é um mega escritor de ficção científica. E, inclusive, ele escreveu 4 episódios de Jornada nas Estrelas, da série clássica, né? Mirror Mirror, né? O Reflexo no Espelho, sendo o primeiro deles. Que é um dos episódios mais icônicos de Jornada nas Estrelas e um dos episódios mais importantes da ficção científica, porque a partir daí o quanto esse episódio foi copiado não tá escrito, né? Sim, e não só de importância, mas ele também dá para assim dizer, um início à ideia de universos paralelos na ficção científica. Sim, né? Isso é realmente uma coisa muito legal mesmo. Já o Criança Prodígio, Wunderkind, Só rapidinho, então não foi... Porque da Além da Imaginação, a grande maioria dos roteiros, dos episódios, foi feito por um cara, né? A grande maioria foi escrita pelo próprio Rod Serling. Exatamente. Não sei exatamente, mas mais de 80% fácil, assim. O cara escrevia, tipo, tudo. Ele escrevia muito. E esse não foi um caso que ele fez? Esse, curiosamente, foi uma outra pessoa. Já esse novo Além da Imaginação, o 2019 aí, cada episódio é escrito por uma pessoa diferente, né? Ele até parece que são equipes totalmente diferentes que produzem, porque eles têm climas bem diferentes e tal. Eu percebi isso também. Mas eles têm pelo menos o último, que foi o Rewind, o penúltimo, o último que foi o Rewind. Bom, o Rewind, que é o da mãe com a câmera, né? Acho que é o terceiro episódio. Sim. E agora esse, eles têm um tom de discurso político moderno bem declarado, bem declaradões, né? Esse realmente, assim, ele coloca na cara da gente que, olha, a gente vai falar mal do Trump porque o universo artístico americano hoje em dia tem uma moda de falar mal do Trump. Bem ou mal, as pessoas gostam de... por um lado ou pelo outro, as pessoas gostam de falar mal do Trump, quem é do mundo artístico, né? Ou a pessoa se abstém, ou a pessoa fala mal. Ela nunca fala bem, né, do Trump. Esse é o ponto, né? E esse episódio tem essa característica, né? Porque é uma criança, né? No original era uma criança que tinha um superpoder de ler a mente das pessoas, e qualquer coisa que ele não gostasse, ele tinha o poder de transformar, de transmutar, de obliterar, de fazer o que ele quisesse com aquela pessoa, né? Não tive essa impressão de ler a mente, mas só de... essa pessoa não gosta de mim. Aí sim, realmente ela tem realmente um superpoder de transformar no que quiser, né? Tanto que logo que ele é apresentado, ele está transformando
colocando 3 mãos num bicho X lá, né, que ele tá mexendo, que inclusive o bicho não é mostrado, né, acho esperto pra canto, só vê o rabo do bicho assim, né. E nesse Ele novo... só fala que o cara que aparece só fala uma coisa sobre 3 cabeças, né, alguma coisa assim. 3 cabeças, E, enfim, nesse novo, o superpoder do menino é se comunicar com as pessoas, conseguir atingir as pessoas de uma maneira que ele cause essa empatia com as pessoas, né? E ele faz isso através da internet, ele tem um blog, um vlog, né? Tipo um canal no YouTube, né? E aí ele vai conversando com as pessoas e tal, e ele propõe lá que ele tenha que ele quer ser presidente dos Estados Unidos. E o menino tem 11 anos. Tive uma leitura um pouco diferente sobre o superpoder dele. O superpoder dele é ser o presidente. É o poder de um presidente. Sim. Que está na mão de uma criança. Sim. E isso é atingido através de um meio de comunicação em massa que é o YouTube, né? A história... Apesar da história parecer ser do menino, a história não é do menino especificamente. Ele não é o protagonista, né? A história é desse assessor público aí, que é um cara responsável por fazer pessoas ganharem em eleições, né? É um chefe de campanha, né? Chefe de campanha, que na campanha do Trump foi uma pessoa muito expoente, assim, foi uma pessoa que basicamente... dizem que a candidatura do Trump foi ganha por esse cara, né? Que inclusive foi o mesmo cara que auxiliou o Bolsonaro aqui no Brasil na campanha dele, né? Ok, tá. Você começou a falar, mas não tem o Trump no episódio. Não. Mas tô falando no nosso mundo real. Ok, sim. Nesse mundo do episódio, esse personagem, essa figura, é interpretada pelo John Cho, que é o cara que fez o Sulu na versão Kelvin do Star Trek. Que é um mega ator legal, né? Tu gosta? Aliás, todos os atores nesse episódio são bons, né? Não tem nenhum ator Gostei que seja também, né? Sim. meio nhê. Sim, Né? Gostei de Todos os atores são legais. Sim. E... Enfim, ele tem um método meio infalível ali de fazer as candidaturas das pessoas funcionarem. Mas logo no começo do episódio ele falha em um. É engraçado que o método dele é apresentado a princípio como um método matemático, né? Porque ele fala, não, os meus dados estão certos, não tem como você perder. Aí o cara perde, né? E aí depois quando você vê ele cuidando da campanha, da candidatura do menino, não tem nada matemático. Ele tem um negócio de sacada, assim, de sentimento, sabe? Não, faz o vídeo com o cachorro, não, faz isso, não, faz aquilo e tal. Não me parece uma coisa matemática. Então eles apresentam uma coisa, mas eles mostram outra, né? Sim, concordo. Acho uma questão aí. Mas, enfim. O menino ganha a candidatura lá, a eleição, né? Apesar de não participar mal de debate, apesar de não ter conhecimento nenhum sobre política e tal, sobre tudo que seria necessário para se fazer um presidente, ele não tem esses conhecimentos. Ele tem essa capacidade de atrair as pessoas, né? Então ele promete um monte de coisa. Eu vou dar videogame para todo mundo. Ele promete coisas que criança julga de primeira importância e que ele julgue que seja fácil de resolver. Né? Eu quero videogame para todo mundo. Tem que acontecer. Aí ele ganha a eleição e o que ele faz? Ele quer cumprir com o que prometeu, custo, né? E aí qualquer pessoa que fale qualquer coisa pra ele que não vá de encontro com o que o menino acha certo, ele manda demitir, ele fala que vai arranjar outra pessoa pra fazer o serviço dele. Todo mundo meio que tem medo de falar com ele porque ele é o presidente. Ninguém pode questionar o presidente. Muitíssimo parecido com o original, né? Muito parecido com o original, que todo mundo tem medo da criança, mas que a qualquer momento ela pode transformar numa numa geleca, né? Sei lá. Sim. Ok, mas tipo, o episódio é isso. Né? Ele não
Ele demora muito pra entregar o menino na presidência. Grande parte do episódio é a campanha em si. Sim. Que a campanha em si não é o problema do episódio, né? Porque a campanha, beleza, Sim. o cara vai lá, ele vai ganhar... O problema começa quando ele vira presidente, Isso. né? Por que então a gente gastou metade do episódio na campanha que, na teoria, não leva a história pra frente? Né? Veja bem, a gente tem que começar... Lógico, a gente tem que introduzir o cenário. Ah, esse menino vai concorrer à candidatura da presidência dos Estados Unidos. Beleza, mas isso pode ser resolvido em 5 minutos de episódio. A gente não precisa mostrar a campanha inteira. Eu acho cansativo esse pedaço da campanha, porque você fica esperando, tá, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E tudo que a gente vê, não, o menino consegue ganhar o coração das pessoas, o menino consegue convencer as pessoas de que ele é a pessoa ideal para ser o presidente do país e tal, não sei o quê. O menino vai ganhando, durante 20 minutos. Aí a gente fica, ok, vai, beleza, e aí, vai acontecer alguma coisa, né? Ou vai ser só isso, né? Uhum. Em certo ponto do episódio, me dá a sensação de que o episódio acabaria no momento que ele ganhasse a presidência. E eles não iam... Porque ele estava tão focado na campanha que parece que, não, o importante não é o que vai acontecer depois que ele virar presidente, é a campanha em si. Sim, eu concordo, deveria realmente mostrar muito mais o pós-campanha. O pós-campanha, né? O governo dele do que... O governo Oliver, né? Do que realmente a campanha mesmo. Concordo com isso. Quando ele ganha, aí ele começa só a querer cumprir as coisas. O episódio tem uma participação especial, que ele tem um militar ali ao lado dele, né? Que tipo, vai ser meu aniversário, eu quero uma parada militar e tal, não sei o quê. Esse ator, ele fez o Chief, que ele é o engenheiro do Battlestar Galactica. Ele é o cara que consertava a nave e tal. Nossa, só que ele tá mais gordão, assim, ele tá mais cheião, né? É mesmo. Mas ele tem uma... Nossa, a hora que eu vi assim, eu falei, nossa, o Chief! E é legal pra caramba, assim, ele aparecer. Verdade. Achei legal. Eu assisti muito pouco Battlestar Galactica, né? Porque é só um episódio ou outro, ou um pedaço de episódios. Porque eu tô me esforçando pra me guardar pra quando a gente for gravar, né? Mas, realmente, eu reconheci o Chief. Na verdade, reconheci agora que você falou. Que eu falei. Mas, nossa, realmente, verdade. Ele, achei super legal, assim. E é legal porque no momento que ele aparece, né, o chefe de campanha lá, o Sulu, vai falar com o Chief, né? O Sulu vira e falou, Chief, vem cá. Você não tá achando estranho o nosso presidente? Aí ele, você é uma criança? O que tem? Ele quer uma parada militar, eu vou fazer uma parada militar. Ele fala pra pular, eu pergunto qual alto, é isso. Tipo, o cara, eu não questiono, eu executo, né? E ele vende um militar legal, assim, não? Aquele militar... Eu sigo regras e não quero saber de onde estão vindo, né? Ele vende essa ideia legal, mas também é um cara que tá seguindo regra por medo do que pode acontecer caso ele não siga. Putz, então, eu também tive essas duas impressões, assim. Realmente é o cara que vai cumprir a ordem meio que inquestionavelmente, mas também eu percebi muito uma coisa de... O cara ficou puto porque ele tava obedecendo a ordem de um garoto, né? Sim. E foi você que colocou ele lá. Então agora aguenta. E ele tem agora você colocou ele lá, agora eu vou ter que obedecer. Não foi culpa minha. Agora não foi culpa minha, você colocou ele lá, agora eu vou ter que fazer o que ele mandar. E tem um negócio legal, porque ele fala... são tempos estranhos, a gente tem um presidente criança, a gente vai fazer uma parada de aniversário pro presidente, não sei o que, são tempos estranhos. Mas é um tempo estranho pra falar de traição, né? Porque ele já meio que acusa o Sulu de ser um traidor do presidente e tal, né? E aí o Sulu já fica todo com medo. Não, mas eu não sou traidor, eu só tô achando estranho, tenho questionamentos e tal. Então tem um pouco dessa cultura moderna das coisas não poderem ser comentadas, não poderem ser questionadas, um pouquinho, né? Já é... Questionou, você já é nosso inimigo. Exatamente. Automaticamente. Ninguém pode pensar um pouquinho diferente. Todo mundo tem que olhar pra mesma direção, né? Eu gosto dessa cena, cara. Essa cena eu acho a cena mais interessante do episódio, porque... apesar de ela ser uma cena super pequenininha e tal, mas assim... É muito eu acho uma cena legal. Os atores são dois atores bons, com um diálogo legal entre eles.
Mas eu não sei quanto ao resto do episódio. Eu gostei um pouco da cena anterior também, dele no Salão Oval, do mini presidente falando, eu quero pipoca, PlayStation pra todo mundo, esse tipo de coisa. Achei uma cena interessante também. Tem uma cena curiosa que aí, de novo, eles... Tem diálogos muito marcados que eles estão falando diretamente do Trump, assim, tipo, é o Trump que eles estão falando, né? Quando vem uma mulher lá levar um monte de cachorro pra ele escolher qual cachorro vai ser o cachorro presidencial e tal, não sei o que, né? Ele fala, eu quero esse cachorro aqui e tal. Ele pega um cachorro que era meio igual ao cachorro que ele tinha, né? Aí ele fala, esse aqui vai ser o meu novo Oliver, né? Que sei lá que é o nome do cachorro, sei lá, alguma coisa assim. Vai ser o meu novo Oliver. Aí a mulher fala assim, é uma fêmea. Aí ele fala, tira daqui e tal, não sei o que. Tipo, é o Trump que não gosta de mulher, né? Que é misógino e tal. Aí tem um pouco disso... E que mais? Tem uma outra do Trump. Porque eles questionam, né? Não dá pra gente fazer... talvez o YouTube não seja o melhor meio de você se comunicar com... Sim, quando ele tá lá no balanço. Sim. Não é o melhor meio de você se comunicar com o povo e tal, né? Porque o Trump usa o Twitter pra, enfim, fazer as maluquices dele aí, né? Eu gostava quando... Eu prefiro quando os episódios são sutis no que eles estão falando e não quando eles querem esfregar na cara da gente, chamando a gente de burro. Olha, eu acho que vocês não estão entendendo o que a gente tá falando. Deixa eu deixar bem claro o que tá acontecendo aqui. Ao contrário do segundo protagonista aí do episódio, ninguém é criança que tá assistindo esse episódio. Ninguém é burro, a gente entende as coisas. Não queira esfregar na nossa cara, sabe? Eu acho mau roteiro, sabe? Eu acho que a real criança é quem escreveu esse roteiro. Sabe? Sim. Me dá... Porque não é uma criança com poderes de presidente. É uma criança com o que ela acha ser poderes de presidente. Né? Como assim? Porque, veja bem, um presidente não tem o poder de dar videogame pra todo mundo. Mas uma criança acha que um presidente poderia dar videogame pra todo mundo. Uma criança de 11 anos, que nem a criança do episódio, né? O problema é que chega esse ponto no episódio que essas coisas que ele julga serem poderes de presidente realmente se tornam os poderes dele. É uma coisa que, não teria como acontecer. Ia ser barrado em algum ponto ali. Não é uma criança usando os poderes de presidente pra fazer as coisas que ele quer. É uma criança achando que aquilo é um poder de presidente e as outras pessoas concordando. É verdade, é poder de presidente dar videogame pra todo mundo. Eles questionam durante 2 segundos e depois todo mundo começa a aceitar. Tanto que vira um ponto do mandato dele lá, né? Que tá todo mundo super aprovando os videogames de graça, né? E tal. Sabe uma coisa que eu acho que falta nesse episódio? É o elemento místico. Putz, então, continua. Né? Porque sempre tem um elemento místico, aquela coisa que você não tem como explicar como aconteceu. Né? Esse episódio, ele faz tanta força pra falar, olha, a gente não entende como o Trump chegou no governo, que ele esquece de que deveria existir um algo sobrenatural nesse episódio que tivesse permitido isso de acontecer, ou aquele elemento fora da curva que não se encaixa no mundo. Né? É como se, o mundo é inteiro estranho, então beleza. Então, eu acho fraco isso. Era realmente o meu ponto principal com relação a esse episódio aqui. Assim, eu particularmente gostei do episódio, mas não é um episódio de Twilight Zone. Não. Pra mim, né, na minha opinião, por assim dizer, eu diria que é muito mais um episódio de Black Mirror, porque Black Mirror ele tem muito essa característica de um pouco de crítica social com tecnologia. Na verdade, um dos aspectos principais do Black Mirror
é justamente a tecnologia, Sim. A influência e as consequências da tecnologia na sociedade. Sim. O que é exatamente o que acontece nesse episódio. O que acontece nesse episódio? É a tecnologia, neste caso o YouTube, Sim. as consequências que isso traz na sociedade. Sim. Né? Sim. Qualquer um que fale tem o mundo, o seu palco é o mundo, né? Uhum. E é isso. Então eu acho que realmente faria muito mais sentido estar dentro de Black Mirror, por assim dizer, do que em Twilight Zone. Porque realmente Twilight Zone tem a grande característica pode ter crítica social, pode ter qualquer coisa, inclusive. Mas a grande, para assim dizer, o motor, por assim dizer, é sempre uma coisa mística, é alguma coisa sobrenatural acontecendo. Sim, né? E realmente nesse episódio não tem absolutamente nada. Eu fiquei procurando no episódio e falei, ok, não tem mesmo, né? Por exemplo, o primeiro episódio, que esse sim, a gente viu que tem crítica social, que tem um monte de coisa, mas Tem tudo, beleza. O que tem lá de realmente Twilight Zone é o fato dele fazer a piada com alguém e essa pessoa sumir. Ele faz um pacto com o diabo, né? Sim. Diabo aspas, mas enfim, ele faz um pacto e aí ele ganha um superpoder. Ganha um superpoder. O segundo é o podcast, né? Que cobra um alto custo para... Sim. Ou seja, o alto custo de fazer as pessoas sorrirem, rirem, Às custas o dos objetivo, outros, né? o objeto que ele fez as pessoas sorrirem sumir. Sim. Né? Então esse é o poder místico, que é a grande característica do negócio. Mas aqui a gente realmente não viu. Não tem nada. Bom, quanto a gente vai dar pra esse episódio, Chico? Então, é só uma outra coisa que eu queria falar. É que... Então vamos fazer uma pausa. Então vamos fazer uma pausa. Bom, é isso aí, estamos de volta. Estamos de volta. Bom, um filme que me fez lembrar muito este episódio que a gente acabou de assistir foi Akira. Akira foi... Por que Akira, né? Akira realmente é o que eles têm de relação, né? Neste caso do Akira, é um adolescente que ganha superpoderes. Realmente são superpoderes mesmo, né? Sim, aham. Que é muito parecido com o primeiro episódio, o episódio original, né? De realmente ser uma criança que tem superpoderes, que pode fazer o que quiser, basicamente, né? E foi essa relação que eu tive. De realmente... É realmente aquela coisa que o Ben Parker falou pro Peter Parker, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, né? E aí, nesses episódios que a gente viu, como Akira, são exatamente grandes poderes em pessoas que não são responsáveis para saber o que fazer com esses grandes poderes. Né? Me lembra, agora que você estava falando, me lembrou um pouco o Charlie X, o Estranho Charlie, do Jornada nas Estrelas, o clássico, que é um menino que tem superpoder, é um humano, mas ele é criado por criado num outro planeta e tal, e ele acaba tendo superpoderes, né? Só que ele é um adolescente, né? Só que os poderes dele são virtualmente ilimitados, né? Então ele tem que aprender a lidar com... E ele também ficava bravinho com as pessoas, e ele tirava o rosto das pessoas, ele sumia com o vermelhinho lá, né? Sim, então sim. Tem essa característica, assim, mesmo tipo de desenvolvimento aí, né, dos personagens. Só que nesses dois casos, né? Nesses três, né? Não, o Akira acho que não iria no caso, mas nesses dois meninos aí, não tinha o Kirk pra falar, não pode. Exatamente. A diferença foi essa figura de autoridade virando e falando, olha, o que você tá fazendo é errado. Né? Embora o Kirk não tivesse o poder necessário para segurar, ele foi essa figura de autoridade. No Wunderkinder,
ele não tem essa figura de autoridade. Então todo mundo se dobra ao que ele tá falando, né? Ah, não, tudo bem. E só pra chegar no plot twist, que não é bem um plot twist, mas enfim, chegar no finalzinho do episódio, né? Porque tem uma hora no meio do episódio que ele fala, eu não quero ir no médico e tal, porque a mãe quer que ele vá no médico, ele fala, não vou no médico, tal, não sei o que, coisa de criança, né? Não quero ir, eu te odeio, tal, não sei o que, sai batendo o pé. Tudo bem. Depois, quando ele é presidente, alguém fala lá pra ele que ele tem que fazer o exame médico, assim que ele tomou a posse e tal, não sei o que, porque é obrigatório fazer, ele fala pra desmarcar, que nunca mais remarcar e tal, não sei o que, porque ele não gosta de médico, porque todo médico é velho e ele quer fazer uma lei que nenhum médico possa ser velho. Tudo bem. Aí o cara lá toma um tiro, porque o menino fala que ele ia ser agredido pelo Sulo lá, pelo assessor de campanha dele, né? E aí os seguranças dele automaticamente atiram no cara sem questionar, sem nada, e eles estavam vendo a conversa antes, né? Mas enfim, eles atiram no cara. E aí o cara vai ser atendido por um médico, né? E aí o médico não vem o episódio inteiro, né? Tal. E aí quando chega, o médico é uma criança. Deve ter seus 11, 12 anos também, né? Tal. Não, eu que vou operar e tal, porque... Eu vi no videogame, alguma coisa assim. E aí é isso, né? Então aquela lei absurda que, tipo, médico não pode ser velho, o médico tem que ser criança, sei lá. Realmente foi aprovada, né? Todo mundo assinou aquilo, concordou com aquilo, porque o presidente queria. Bom, então, assim, vamos fazer uma pequena crítica com relação a esse episódio das impossibilidades de ser real, né? Todas. Pra começar, eu acho que... Eu não sei da lei americana, mas eu imagino que não possa menores de idade serem candidatos. Não. Tanto às câmaras Senado, câmaras legislativas, como para cargos executivos também. Mas o episódio meio que dá uma desculpa nisso. Ele fala que quem estava concorrendo, na verdade, o nome de quem seria o presidente é a mãe dele, que seria responsável legal. Só que ele era a cara da campanha e tal. Tá, então... Só que no final do episódio ele que é o presidente, né? Então vamos supor que isso seja realmente verdade. Então quem tomou posse foi a mãe dele, não ele. Então quem tomaria todas as decisões seria ela, não ele. Mas aí quando eles ganham a campanha é ele que toma as decisões, né? Eles esquecem desse detalhe, né? Que quem estava concorrendo realmente era a mãe, né? Bom, outra coisa. Realmente, o Congresso barraria um monte de... Tudo. Acho que basicamente tudo que ele falou seria barrado... Seria barrado e nada iria acontecer. No segundo seguinte, assim. Sim. O presidente quer dar pizza pro país inteiro. Foda-se, né? Enfim. A menos que todo o legislativo vire criança também... Tudo ia ser barrado, obviamente. Então, porque isso é uma leitura também do episódio, né? Quando tem um líder falando uma coisa, as pessoas tendem a seguir o que aquele líder fala. Então, se você tem um bom líder, as pessoas tendem a ser pessoas melhores. Se você tem um mau líder, as pessoas tendem a ser pessoas piores. Então, se você pega um líder que seja uma criança, meio que ele transforma todo mundo em criança. Não, acho que não só isso, mas... não fisicamente em criança, mas que as pessoas começam a pensar como criança, Acho né? que não só isso, mas acho que também tem uma outra questão, uma crítica embutida nisso, que é a opinião pública, né? O público tá gostando, quando né? o público tá gostando, mesmo que o legislativo olhe para aquilo que veio pro presidente e veja, putz, isso é uma merda, hein? Só que o público, ou seja, os eleitores... A taxa de aprovação tá ótima. A taxa tá ótima e os eleitores vão gostar dessa, assina aí, dessa vai. coisa. Puta que pariu. Eu acho que normalmente tem um pouco dessa característica, sim. Enfim, de novo, um líder infantil, né, tende a transformar os seguidores em crianças também, né? Seja o seguidor, a câmera diretamente ligada a ele, ou seja o público, o povo aprovando, né? E aí, consequentemente, influenciando, né? Enfim. E aí? Vamos lá, vamos dar uma nota pra isso aí, vai? Bom, assim... eu sei que temos opiniões um pouco diferentes,
Mas assim, é aquela coisa. Eu gostei do episódio, mas não é um episódio de Twilight Zone. Uhum. Mas analisando o episódio em si como o episódio como Uma obra solta. uma obra solta. Eu gostei dele, eu achei interessante a crítica que ele faz e tudo mais, principalmente, eu acho que nos dias de hoje, não tô nem me referindo ao Trump, mas também ao Bolsonaro também. Ao Bolsonaro e os filhos. Eu acho que é uma coisa que é bem característica e bem próximo uma coisa da outra. Eu acho que é uma obra que tá atual e acho que é uma coisa que vale a discussão, principalmente hoje. Acho que é isso, mas vamos lá, o episódio em si como obra. É um episódio meio morno, né? Não acontece. A questão é só a eleição e tudo mais. De 0 a quanto a gente vai? Não, 0 a 5. 0 a 5? Vou dar um 3,75, talvez um 3, eu acho. 3? 3,75. 3,5. 3,25. Não, acho que um 3. 3? 3. Vamos lá, eu vou dividir então como você fez. Como obra isolada. Porque realmente não é não faz parte do Twilight Zone. Não. Isso declarado, como obra isolada, de novo, a discussão, como você falou, acho sempre válida. Acho que discussão de qualquer tema é sempre válido. Uhum. Eu só tenho uma preferência por roteiros bem trabalhados, sabe? Sim, me deu a impressão que o cara escreveu isso aí no fim de semana e entregou e foi aprovado e manda bala, pode produzir. Tá. É um roteiro, de novo, é um roteiro que é menos discursivo do que o Rewind, por exemplo, né, o Rebobinar. Uhum. Mas ainda assim tem uma hora que parece que eles pararam de fazer ficção e começaram a só falar com a gente, assim, sabe? Olha, então, vamos trocar uma ideia aí. Olha, eu acho que isso. Uhum. E eu acho isso uma forma fraca de escrever, sabe? Eu acho cansativo, sabe? Ficar vendo uma história que não é contada. A história em si não é contada, né? Eles contam... eles dão opiniões, eles não contam histórias. Sabe? Eu acho isso um pouco cansativo. Como obra isolada, eu acho que eu vou dar um 2. Como uma obra isolada, porque eu acho um roteiro fraco. Apesar do tema ser atual, mas beleza. Geralmente qualquer obra que é produzida na sua época, ela tem um tema atual, né? Geralmente, né? É o mínimo que se espera. Né? Acho ok, é uma obra atual, mas é um roteiro muito fraco, então eu vou dar 2. Como Twilight Zone, como Além da Imaginação, eu vou dar meio. Porque se ele não tivesse o nome Além da Imaginação, ele não seria um episódio de Além da Imaginação. Eu acho não mesmo. Muito fraco esse episódio, mas muito fraco. O que é uma principalmente pena. por não ter essa coisa mística, né? Que é uma das características principais. É uma pena, cara, porque parece que vamos pegar uma série que estava sem ser produzida há muito tempo, vamos pegar esse nome, vamos escrever as nossas opiniões que a gente tirou do bolso. Pra ser mais educado, eles tiraram do bolso só. E aí simplesmente vão e escrevem um roteiro mais ou menos ainda. Como produção, é bem filmado, tem uma fotografia legal, não é uma fotografia genial, mas é uma fotografia normal, tipo uma fotografia que não tem problemas. Sim. Os atores são bons, todos eles. Eu acho que o que torna esse episódio assistível é que os atores são bons. O menininho que faz o presidente aí, o moleque é bom, é um bom ator. Bom ator mesmo. Só que deram um roteiro fezes, né?
Então, vai, meio com 2, eu vou dar 1 de média. Vou dar 1 pra esse episódio, média. Sim, uma estrelinha. Uma estrelinha eu vou dar pra esse episódio. Bom, Isso aí. é isso. Obrigado por nos aturar, por mais um episódio. Nos vemos no futuro.